E aí, pessoal, bem-vindos ao Fazendo a Diferença Podcast. Eu sou o Pedro Mores. Eu sou a Érica Felipusso. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial. Ela que vai ter muito a agregar pra gente, muito a trazer. Ela que tem um currículo magnífico. E eu gostaria que vocês recebessem, assim, com muito clamor, a Deise Maria. Ela que é assistente social pela Universidade de Ribeirão Preto, coach integral, sistêmica e analista comportamental CES. Assessment pela Federação Brasileira de Coaching FEBRACES. Atualmente, ela é diretora executiva da APAI de Orlândia, treinadora comportamental e palestrante motivacional. E eu tenho certeza que ela vai ter muito a trazer para vocês, que ela é uma pessoa que faz diferença na vida de diversas pessoas, já impactou as nossas. Com certeza. E seja muito bem-vinda, Deise. Bem-vinda, Deise. É uma honra recebê-la aqui no nosso espaço, podcast. E eu creio, né, que você terá muito a acrescentar aí na vida das pessoas que estarão assistindo, né, esse nosso bate-papo. E eu queria que você se apresentasse, que o pessoal aí de casa recebesse com muitas palmas, né, a produção vai colocar palminhas, né, a Deise. Pode se apresentar para eles, Deise. Oi, pessoal. Olá a todos que estão ouvindo, que estão assistindo, né, esse podcast. Eu estou muito honrada, muito feliz pelo convite. Né, até nesse momento tão especial da minha vida, que está sendo um momento de ressignificações, um momento de novos desafios. Eu gostaria de agradecer, né, primeiramente o convite de vocês, por lembrarem de mim, né? E quero começar me apresentando a todos, né, que estão ouvindo. Eu tenho 31 anos, atualmente sou mãe. Atualmente trabalho numa entidade do terceiro setor, há pouco mais, estou nessa área há mais de 5 anos. Tenho, né, hoje uma carreira na área de desenvolvimento comportamental, tanto pessoal quanto profissional. E atualmente, né, eu estou vivendo um momento de maternidade, né? Estou vivendo a minha maternidade, que está sendo a minha maior e mais desafiadora e mais intensa e mais profunda experiência de vida. Olha só que bacana. Pessoal, a Deise está abrindo, né, o nosso especial de mães, né? Ela que se tornou mãe recentemente, né, Deise? Nossa, eu esqueci de acrescentar no meu currículo. Sou casada. Eu vivi 30 anos solteira, né? E agora, recentemente, esse ano também, passei por mais esse momento, que é realmente o matrimônio, o casamento. Então, sou casada, né? Sou casada também. E é uma experiência também, uma experiência nova Com também, certeza. né, Deise? Desafiadora também, né? Desafiadora, com certeza. Olha só que bacana. Deise, antes da gente entrar nesse seu momento, né, como mãe, como esposa, conte pra gente como que você, o Pedro, né, já apresentou aqui o seu currículo, quando e como você se interessou pela área, né, do serviço social? Olha, o serviço social, ele veio na minha vida, assim, foi num momento muito crucial, né? Aos meus 15 anos, os meus pais, eles se separaram. Eu já tinha 15 anos. E eu me lembro que foi um período que eu tinha acabado de começar a trabalhar, eu tinha conseguido meu primeiro emprego aos 14, então fazia um pouco mais de um ano que eu estava trabalhando. E eu me lembro que meus pais se separaram, né? Eu já era grande, mas foi um impacto muito grande. Muito grande. Meu pai sempre viajou, ele nunca ficou em casa muito tempo. Mas quando falou assim, separou, né? Vamos divorciar, foi no fórum, dividir as... Eu fiquei muito impactada, eu me lembro na época. E eu fiquei tão impactada naquele período que eu me lembro que eu chorava sem motivos, assim. Eu tava trabalhando e de repente me dava vontade de chorar. Falei, nossa, eu falava, o que é isso? Que coisa, que loucura que é essa, né? Eu pensava. Eu não queria sair da cama, eu fiquei muito depressiva, aquela sensação de parecendo que a vida tinha acabado, parecendo que eu não tinha mais, assim, bases, solidez, parecia que eu tinha perdido tudo, simplesmente pela separação. E eu me lembro que naquele momento eu passei por um período um pouco mais de 6 meses dessa forma. Até que chegou um dia que eu falei assim, eu estou doente e eu preciso de ajuda. E foi aí que na época, eu lembro que eu ganhava meio salário mínimo, acho que era R$160, que eu trabalhava meio período. E eu lembro que eu procurei o meu atual terapeuta hoje.
E eu era menor na época e eu falei assim pra ele, olha, eu preciso ser atendida porque eu não tô bem. Ele falou, quantos anos você tem? Eu falei, 15. Ah, mas você não pode ser atendida, eu preciso da autorização dos seus pais. Eu falei, olha, você não tá entendendo, o problema é os meus pais, né? São eles o problema. Eu preciso que você me atenda, eu preciso fazer, eu preciso de ajuda. E aí eu lembro que na época conversaram lá, não, vamos atender, né, e ver o que eu posso te ajudar. E eu lembro que eu fiz algumas sessões, acho que ele fez até um preço assim super barato na época, não era, acho que era quase metade do meu salário. E eu lembro que eu fiz, enfim, e quando eu fiz, que eu comecei a entender a relação dos papéis, a relação da, né, o que era pai, o que era mãe, eu era filha, e que eu não podia, né, que eu tinha que respeitar tudo aquilo. Sim. E a primeiro momento eu não aceitei a separação. É muito difícil. E eu me lembro que quando isso aconteceu, depois que passou, eu falei assim, nossa, se comigo, que tenho 15 anos, que já sou uma adulta, eu me senti uma adulta na época do trabalho, né? Já tenho consciência. Se comigo, se eu fiquei assim, imagina como que fica uma criança. Falei, né? Imagina como que fica alguém que não sabe pedir ajuda, que não sabe se comunicar, que não sabe ir lá dizer o que está sentindo, que não sabe realmente aliviar aquela situação que está doendo ali. E aí eu falei, não, quando eu decidi fazer a faculdade, eu sempre pensei em fazer alguma coisa em que eu pudesse alcançar a vida das pessoas, ajudar as pessoas, de alguma forma, assim como eu fui ajudada em algum momento. E, a princípio, minha opção era o direito. Eu pensei em fazer direito. Depois eu tinha colocado serviço social como segunda opção e psicologia como terceiro. Eram as 3 áreas que eu gostaria de atuar. Quando eu fui fazer a faculdade, eu ganhei bolsa de serviço social. E aí eu falei, então vai, é essa aqui mesmo. Eu não tinha, a priori, não, eu quero ser assistente social. Não, eu queria ajudar pessoas. Eu queria mostrar para uma criança, ou para uma família, ou para uma mulher recém-separada, para uma filha que está ali, que não acabou as coisas, que dá para ela continuar, que dá para as coisas se reorganizar, sabe? Foi assim que eu escolhi o serviço social, ou que o serviço social me escolheu. O serviço social te escolheu, né, Deise? E a Deise, eu a conheço, tive o privilégio de conhecê-la, né? Há alguns anos já, nós estudamos juntas, né? E a Deise sempre foi essa pessoa muito determinada. Eu lembro que a gente comentava muito entre nós, né, ali do grupo, sobre a determinação mesmo, a sua determinação. E de vez ou outra, né, eu comento ainda sobre você, sobre essa questão da determinação mesmo, de ser focada naquilo que se propõe a fazer. E querendo ou não, o serviço social abraçou as 3 profissões que você, né, de algum modo gostaria de ter feito. O direito, psicologia. Com certeza. Né? Porque hoje você, dentro da instituição, né, da APAI, você também garante os direitos da pessoa com deficiência, né? Então tá tudo meio que interligado ali também. E aproveitando, né, Pedro, fale um pouquinho também, Deise, sobre essa questão sua dentro, né, dessa instituição do terceiro setor aí. Qual foi a sua experiência? Qual foi o seu primeiro contato? Como que foi para você? Quando eu entrei, né, eu me formei em 2015, e aí eu me lembro que eu trabalhava em uma loja, né, que foi a que eu aprendi tudo, assim, sou extremamente grata por ter entrado lá, por ter permanecido lá por muito tempo, que é a loja Universal. Vou fazer um merchan já. Tenho muita gratidão pelo Jean, assim, enfim. Quando eu permaneci lá por quase 10 anos, né, e quando eu fui sair de lá, né, pra falar, não, agora eu me formei, agora eu vou tentar alguma coisa. Eu me lembro que eu ganhava um salário razoavelmente bom, alto, tinha uma flexibilidade de horário, né, porque eu já tinha ficado muito tempo lá. E aí eu me lembro que eu falei assim, eu quero sair, e eu não tinha coragem. Eu lembro que eu fui um dia na igreja, que eu frequento até hoje, e eu me lembro que a hora que eu cheguei, o pastor estava falando assim, que a mesa está posta. O banquete está servido. E que existem filhos de Deus que estão passando fome, mas porque querem, né? Porque eles querem passar fome. E eu naquela ânsia de realmente querer dar um próximo passo, e o medo e a falta de coragem não me permitiam.
E aí naquele momento eu falei, não, eu vou pedir demissão. Vou pedir demissão, sem ter nada, porque se a mesa tá posta, eu sou filha de Deus, então eu tô passando fome à toa. Alguma coisa vai aparecer. E aí eu me lembro que na segunda-feira eu cheguei pro Jean e falei, Jean, eu vou sair. Ah, e daí você arrumou alguma coisa? Eu falei, não, ainda não, mas vai aparecer. Sério, você não quer esperar? Eu falei, não, eu quero pedir demissão. Você pode chamar alguém que eu já vou treinando, já vou passando as coisas, porque eu vou sair. Vai aparecer. Até eu sair daqui vai aparecer. E aí eu lembro que as 2 primeiras semanas eu fiquei ótima, assim, nossa, vamos. E nas 2 últimas eu comecei a ficar com aquele coração apertado, mas o que eu fiz? Que todo mundo ficava, nossa, você vai sair? E onde você vai? Eu não tenho ainda, mas vai aparecer. E aí a pessoa, você tem certeza? A crise tá entrando. Era na época da Dilma, né? Era a crise. A crise tá chegando, mas você não pode fazer isso. Eu falei, não, eu posso, porque eu sou filha de Deus. Eu falo, eu sou filha de Deus, então Deus vai providenciar alguma coisa. E foi aí, nesse momento, em que eu fui em busca do terceiro setor mesmo, de exercer a minha profissão. E foi quando eu entrei na usina, fiquei um ano e meio, mais ou menos, lá. Saí da usina. E aí esse é um outro ponto também, por que eu fui pro coaching, a usina foi muito importante para mim. Quando eu saí da usina, eu fui chamada para a PAI Orlândia como assistente social. Né? Foi muito legal, fui chamada para a PAI, eu exerci o serviço social há pouco tempo, eu fiquei como assistente social em torno de 8 meses, mais ou menos. Lá foi um desafio muito grande, né, na época, porque o serviço social lá, ele não estava, a política de assistência social, ela não era feita na instituição. Então eu comecei já comecei a brigar na época, assim, não, mas não é assim, tem que fazer dessa forma, não é dessa forma, e até chegou um ponto que eu falei, olha, eu vou sair daqui, porque eu não quero me queimar como profissional, o negócio não andar como tem que andar, eu vou sair. E foi quando mudou a presidência da APAI, e a atual presidente, que é a Edna hoje, ela falou, olha, eu entendo que tem que ser dessa forma, então você fica, porque nós vamos conduzir da forma certa, né? Entrei para a coordenação, aí, né, nesse momento, quando ela me deu o aval, assim, faz acontecer a assistência social do jeito que tem que ser. E aí, pouco tempo depois, eu assumi a direção, que foi em agosto de 2018, até onde eu estou até hoje. E foi um desafio muito grande o terceiro setor, por quê? Em 2017, né, houve uma mudança muito grande de uma lei que regulamenta todo o terceiro setor, de todas as áreas. E quando aconteceu a mudança dessa lei, eu já estava estudando ela há algum tempo já. Eu já estava estudando, eu já sabia que a lei ia entrar no terceiro setor. Então, eu já fui, assim, entendendo que aquilo ia acontecer, então já fui entendendo um pouco mais sobre tudo. Já fui participando de todas as capacitações que tinham na época, porque até então ninguém sabia muito bem como executar, como implementar tudo aquilo. E eu lembro que quando a lei entrou, eu já me sentia muito preparada, assim, não preparada, mas eu me sentia mais preparada do que muitas outras pessoas, muitos outros profissionais. Sim. Então, assim, foi um ponto de partida para que eu pudesse, assim, me aprofundar, né, da forma que eu estou hoje. Hoje, no terceiro setor, dentro dessa legislação, eu, devido aí a toda a bagagem de erra, acerta, vai, assim, vamos fazer... devolve, organiza, presta conta. Hoje eu tenho uma bagagem muito grande de como deve funcionar uma instituição. Né? Nessa transição que eu tive de sair de assistente social para assumir uma coordenação, depois uma direção, foi um momento muito desafiador para mim. Porque foi um momento em que eu, de fato, tive que aprender a ser líder. Ser líder não é algo que você simplesmente nasce e pronto. Você pode ter o talento da liderança, você pode, como é que fala, assim, em algum momento você, assim, se sobressair aos demais, não, ela tem a nata para tomar a frente, para falar, não. Mas a liderança é muito mais que isso, né? Liderar é cuidar do outro, é você, de fato, assim, é trabalhar aquele ser humano para que ele consiga desenvolver alguma coisa. E aí, nesse momento, eu entendi que isso foi, assim, foi muito importante para mim. Porque quando eu assumi a PAI, foi um período, assim, em que houveram muitas mudanças, né? Ela tinha uns funcionários muito, muito antigos de casa. E aí nós tivemos que fazer o negócio certo acontecer. Não porque eu queria, mas a lei que dizia, né? A lei dizia, eu tenho que fazer assim.
E aí foi um momento em que, assim, tem que fazer, mas como é que você faz as pessoas fazerem? Como é que você faz? Não tem como, e aí você tem que exercer a liderança. Então, nesse período, que foi em 2018 para 2019, foi um período onde eu comecei a estudar. Comecei a fazer capacitações, a fazer cursos, iniciei pós, para realmente entender como é que eu ia fazer gestão de pessoas. Porque esse era o desafio, primeiramente, né? E quando eu comecei a fazer tudo isso, aí muitas coisas começaram a mudar, né? Muitas chavinhas começaram a mudar. Porque no momento em que você muda a sua postura e você entende que para você fazer algo acontecer, independente se é terceiro setor, primeiro setor ou segundo, você precisa fazer com que as pessoas entendam isso, né? E você precisa trabalhar para que aquela coisa aconteça como um time. Né? Nada, é como eu falo assim, tem que fluir como um rio mesmo, né? Existem as pedras, mas ali tem que tudo estar correndo da mesma forma. Então, essa parte da assistência social, ela me abriu assim leques de possibilidades, leques de trabalhos, né? Eu desde os meus 26 anos, não, 24 anos, eu estou em conselhos municipais. Então, eu me lembro que na faculdade entrou uma matéria, uma grade, que falava sobre o controle social. E aí eu falei assim para a professora, mas o que é isso? Deise, é isso, e começou a explicar na aula. Eu falei, mas isso existe em todos os municípios, né, que são os conselhos. Não existe, isso aqui serve para isso, para aprovar, para regularizar. Então eu vou participar disso aí, né? Onde que eu acho, onde funciona? Você tem que ir na prefeitura, tá? E eu lembro que eu cheguei lá na prefeitura e falei assim pra Patrícia, né, que era a gestora na época, eu acho que ela tá até hoje. Ô Patrícia, eu quero participar do conselho. Ela falou que nunca ninguém tinha procurado para participar do conselho. Ela falou assim, as pessoas só procuravam para sair do conselho, não para entrar. Ah, você quer? Quero participar, eu quero ser conselheira. Que eu vi que pode, né? Então eu quero. E eu me lembro que ela preencheu minha fichinha lá, né? Que ia ter a renovação da eleição. E eu lembro que desde então eu tô no Conselho da Assistência Social. E esse Conselho da Assistência Social foi extremamente importante para mim também. Para que eu saísse da faculdade mais preparada, mais segura, muito mais assim disposta a realmente a exercer a profissão sem tanta insegurança. Por quê? Eu ouvia muita coisa, eu ouvia termos técnicos, eu tinha contato com outros profissionais, eu ouvia falar sobre as mudanças, sobre o que aprovar, o que não. Então, de uma forma ou de outra, eu fiquei quase 4 anos tendo contato com essas pessoas. Quando eu saí, eu sabia o que era muita coisa, né? Então, assim, eu não tinha aquela coisa de, e agora? Não, eu falava, não, é assim, tem que fazer assado. Fala com fulano, vamos falar com ciclano, sabe? Então, assim, a assistência, pra mim, assim, foi muito especial nesse ponto de gestão, de coordenação, de tomada de decisões por isso, né? Uma coisa que me marcou muito foi esse período em que eu fiquei realmente como assistente social, porque eu tinha um contato direto com os usuários, né? Os trabalhos em grupos. E foi um período em que eu comecei a fazer coaching, né? No final, entre 2015 e 2016, eu iniciei as formações, alguns cursinhos. E eu me lembro que tudo que eu aprendi eu levava pra pai, né? E até hoje, os meninos não entendem. Eles falam assim, você abandonou a gente. Você não faz mais o yes. Você não faz mais aquela coisinha assim. E eu via, assim, eu tento explicar para eles, né, dessa mudança, mas eles não entendem. Só que de alguma forma, eu sei o porquê eu estou ali hoje, por que eu busco tanto recurso, por que eu busco fazer tanta coisa que é por eles ali, sabe? Então, assim, tudo se resume a dar voz para aqueles que não podem falar. E isso é muito bacana, porque quando a gente entra realmente naquilo que a gente está fazendo, você consegue ver que as pessoas ao redor, elas enxergam isso em você. Por mais que você possa não ser uma pessoa que participa efetivamente do terceiro setor, você está ajudando ali eles, mas a gente consegue ver o amor que há nos seus olhos, entendeu? Então, isso é um ponto, assim, magnífico em qualquer área. Que nem se você, a Erika, como está trabalhando na terapia ocupacional, você consegue ver que há amor naquilo que se faz. E quando há amor, as coisas se sobressaem. Tanto que você, mesmo sem precisar, você correu atrás para se
especializar, para aprender mais, estar em contato com as outras pessoas para estar preparada. E a gente nunca está pronto realmente, mas se você pegou aquilo e falou assim, olha, eu nunca estarei pronta, mas eu decido dar um passo, por mais que aquilo pode ou não dar algum resultado. Exatamente. É a questão de ser e fazer a diferença mesmo, né? E eu acredito assim, hoje eu tenho a oportunidade, estou também trabalhando dentro de uma APAE, e esse contato com os usuários nos faz, assim, enxergar a vida com outros olhos, né? E Daisy, eu falo assim que eu não sei citar nomes aqui, né? Não me recordo quem. Mas o seu trabalho dentro da APAE, ele é muito elogiado, né? Eu acho que comentaram com a minha mãe alguma questão e minha mãe comentou comigo. E realmente é notório, assim, a sua dedicação, sabe? Eu acompanho, e quem não segue lá o Instagram da APAE Orlândia, depois a Daisy fala aí. É muito lindo ver o trabalho e o que você falou é muito, muito interessante. Porque quando você, enquanto diretora hoje, né, da APAE, veste a camisa, toda a sua equipe veste também. E isso traz um resultado, assim, maravilhoso. Então, hoje, eu consigo... Não sei também se por conta da facilidade, da tecnologia, né? Hoje a população consegue ver mais o trabalho da APAE, né? Então, se você pegar lá, tem essa questão de gestão financeira, né? Que tem o dia da pizza, né? Se eu não me engano, que é desenvolvido com os usuários. E é muito bacana, né? Então, se você aí que está nos assistindo tem um Instagram aí, siga lá a APAE Orlândia, né? APAE Orlândia, oficial, underline. Isso, depois a Daisy também vai deixar o dela, né? E do seu trabalho também, né? Vou falar até um pouquinho. DML. Isso. DML. E é muito, muito bacana, Daisy, quando se a gente pudesse não falar nada, só ouvir ela falar, tava tudo certo também, né? Imagina. Porque é muito lindo, assim, a gente consegue identificar de longe mesmo o quão especial você é e quão especial você é na vida das pessoas que passam pela tua vida também, né? Você, assim, poderia simplesmente estagnar ali, estou como diretora, ou me formei, tá tudo certo, eu não preciso correr atrás de mais nada, e entrar numa zona de conforto, entrar numa zona de acomodação e não buscar por mais conhecimento. Então, quando você se propõe a querer entender mais daquilo, querer entender mais do seu trabalho, do trabalho ali da instituição, isso é conseguir enxergar além do usuário, né? Enxergar que ele tem além muito além. Eu sempre falo com um olhar holístico, né? Olhar ele como um todo. E não só ele, a família. Exatamente. Por trás, né, do usuário. Isso é muito bacana, isso é fazer a diferença. Né? Oh, Daisy, só pegando um pouco ali ainda de como você chegou aonde você está hoje, assim, é notório que diversas pessoas marcam as nossas vidas, né? Eu queria assim que você compartilhasse alguém, ou às vezes até um usuário, que te marcou de uma forma que te fez intensificar aquilo que você já fazia. Teve alguém assim que deixou uma marca que você vai levar pro resto da sua vida? Olha, você falou uma coisa assim, muito interessante que eu estava até pensando esses dias. Não houve um momento ali entre a APAE, não, sabe? Mas eu me lembro que quando eu me formei, que eu ouvi essa passagem, né? O banquete está posto, né? Você só vai passar fome se você quiser. Eu me lembro que naquele momento eu cheguei em casa e eu falei assim, agora é a hora de eu saber onde que eu quero ir. Eu preciso saber onde eu quero ir. Eu fazia coach comigo sem nem saber que era coach. E eu falei assim, eu preciso saber onde eu quero ir, eu preciso saber onde eu quero estar e como eu quero estar vestida, eu me lembro. E aí eu me lembro que eu falei assim, eu quero estar vestida de terno. Terno e salto e maleta, eu lembro que eu falei. E tem que ter ar-condicionado também, eu me lembro. Eu falei, tem que ter ar-condicionado. E eu falei assim, eu quero falar inglês. E eu comecei assim, visualizar algumas coisas, ainda que meio distorcidas, mas eu comecei a visualizar. E a minha inspiração, ela começou aí, nesse ponto de onde eu quero estar, onde eu quero me enxergar, como que eu me enxergo.
Eu me enxergava realmente de terninho, de roupa social, sabe? E a partir daí, eu me lembro que com o pouco que eu tinha, eu comprei alguns terninho, casaquinho, né, blazer. Eu comprei, eu não tinha, na época eu tava sem moto, sem carro. E eu andava a pé, de salto, com aquela roupinha lá. Já, assim, chegando nesse ponto, sabe? E quando eu fui passando por essa transição, eu enxergava algumas pessoas, assim, eu via algumas pessoas, principalmente algumas executivas, eu falava assim, gente, isso é minha cara. Eu falava, né? Eu acho que eu quero, é isso que eu quero, ó, é isso. Nem imaginar, assim, sabe? Que isso, na verdade, é você se enxergar de fato. Eu não tive, assim, uma pessoa a quem eu pudesse me moldar, a quem eu pudesse me espelhar. Mas uma pessoa que eu sempre ouço e sempre gostei, assim, muito, que me chamou muita atenção, foi o Roberto Justus. Eu assistia aquele Aprendiz e eu ficava assim, não, porque foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque quando eu assistia aquele Aprendiz, eu falava, eu preciso me preparar para um dia estar aí, sabe? Eu preciso me preparar para um dia responder essas perguntas. Então isso foi uma coisa que me instigou muito, né? A atuação, a performance do Roberto Justus, ela me chamava muita atenção, muita atenção. Quando você estava me falando, eu lembrei que a gente abriu uma caixa de perguntas esses dias lá no Instagram do podcast, e uma das nossas seguidoras perguntou pra gente, pedindo pra gente perguntar o que fez com que as pessoas continuassem fazendo aquilo que estavam fazendo, que não desistissem, né? Porque no começo é algo realmente muito difícil. Que eu pego até a minha experiência, porque eu estou acabando a faculdade agora. Graças a Deus já estou empregado na minha área, mas tem muitas pessoas que não estão. Entendeu? Então esse início, esse start ali é algo muito difícil. E ainda mais em uma área social que já é um nicho um pouco mais fechado do que a área que eu estou seguindo. Então, assim, trazendo essa pergunta para você, o que te fortalecia assim a cada dia? Assim, não, realmente é isso aqui que eu quero mesmo, não vou mudar pro direito não, esse aqui é a linha que Deus está me levando e eu vou batalhar para conquistar. Houve sim. Quando a gente inicia a faculdade, aquele primeiro ano, você só tem aquelas matérias meio generalistas, né, que tem todas as outras. E o primeiro ano do serviço social fala muito sobre pobreza. A pobreza na Idade Média, a pobreza, sempre sobre a vulnerabilidade. E aí, quando começou esse primeiro ano, eu falei, nossa, será mesmo, né, que é isso? Pensei. E aí um monte de gente desistindo, um monte de gente mudando para o direito. E eu lembro que eu falei, eu sempre acreditei nisso, né? Eu sempre acreditei no poder das escolhas. Eu sei que eu sou responsável por tudo aquilo que eu decido, por tudo aquilo que eu faço. Mas quando eu me formei, eu tinha uma coisa muito certa comigo. Eu vou começar e terminar. Eu vou começar e terminar. Se eu tiver que fazer outra, eu vou fazer outra. Mas eu vou começar e terminar. Eu entrei com essa... Eu vou começar e terminar. E sempre que eu pensava na faculdade, né, em parar, ou que era muito corrido, ou eu jantava para pegar o ônibus, ou eu tomava banho. Era um dos dois, então eu tinha que escolher. E aí na faculdade teve um momento que tava, assim, era muito difícil, porque quando eu tomava banho eu levava marmita. E como eu era muito determinada, eu era muito fitness, né? Eu tinha uma vida saudável. Então eu levava uma marmita com ovo e batata doce e às vezes sardinha. O pessoal queria morrer do ônibus, né? Morrer. E eu ficava, não pode nem jantar em paz, gente, que é isso? E eu lembro que eu fiquei um tempo dessa forma ainda. O que nunca me fez desistir, assim, entre todas as dificuldades que tem, né, nesse período da faculdade, foi a minha mãe. A minha mãe. Inclusive, a festa de formatura eu fiz por ela. Porque na época eu achava muito caro aquele negócio. Eu falei, não, é muito investimento. Mas eu falei, a minha mãe, ela merece, né? A minha mãe, ela sempre fez tudo por mim. Ela tirou dela pra mim, ela trabalhou pra me ajudar, eu e Clara, minha irmã. Mas assim, eu falei, não, vai ser por ela que eu vou me formar, que ela vai ver o de beca, vai receber um diploma. Se eu tiver que fazer outro, eu tenho tempo. Mas vai ser por ela. A minha mãe sempre foi essa pessoa que nunca me fez desistir de algo que eu havia iniciado. Nossa, e essa base é de suma importância. Com certeza. É o que a gente vem falando sempre, porque hoje em dia esses valores estão se perdendo muito, né? Infelizmente.
Já não se olha mais para uma criança com os mesmos olhares que olhava antes. Sim. E, tipo, a gente consegue ver o tanto que um celular tá substituindo muitos pais por aí, entendeu? Com certeza. Com certeza. E hoje que eu sou mãe, eu me sinto muito abençoada. Me sinto muito grata a Deus. Porque eu tenho certeza, assim, eu não tenho dúvidas que Deus me abençoou pelo que eu fui pela minha mãe. Porque na vida é tudo um eco, né? Eu creio muito nisso, é tudo um reflexo. E eu sempre procurei honrar os meus pais. Eu sempre procurei, eu acredito muito na questão de princípios. Se você pega um princípio na sua vida, que é não respeitar os seus pais, você vai se dar mal. Eu sempre soube disso. Então, assim, ainda que a gente, claro, né, tive meus momentos de aborrecência, tive meus momentos de desobediência, sim, mas foram poucos. A maior parte da minha vida eu sempre busquei honrar os meus pais, porque esse é um princípio na nossa vida. E o Tiago Brunello sempre fala isso. Se você fere um princípio, você não vai conseguir honrar outros à frente. Então, a questão dos pais hoje, né? Se eu pudesse deixar, assim, me perguntasse assim, deixa um conselho, né? Eu diria, honre seus pais, independente de quem eles sejam, do que eles façam, do que tenham feito. Porque tudo tem um porquê. Sim. Tudo tem um porquê. Eu falo assim, meu pai, quando se separou da minha mãe, ele cometeu algumas falhas, assim, graves, né? Que poderiam me fazer hoje não querer conversar mais com meu pai. Né, assim. Só que eu percebo que tudo teve um motivo. Meus pais não se separaram à toa. Né? Eu não passei o que eu passei à toa. Eu não seria quem eu sou hoje. Eu não teria buscado fazer o que eu fiz hoje se não fosse os meus pais. Pessoal, desculpa aí, viu? Acontece. Tá tudo certo. Porque a questão de você realmente buscar pegar todas as dores da sua vida e transformar aquilo em algo realmente que vai te fazer crescer é fundamental. Porque hoje eu falo assim, eu peguei aquela situação difícil que eu passei com a separação e eu falei, não, isso aqui vai ser bom pra mim. É como se fosse um impulsionador. Todas as maiores dores da minha vida eu impulsionei para fazer algo melhor. Eu falei, eu passei por isso porque eu preciso enxergar alguma coisa, aprender alguma coisa e ensinar para as pessoas. E as pessoas precisavam entender, né? O primeiro mandamento com promessa é esse. Exatamente. Ai, pai e Honra mãe. teu pai e tua mãe. E isso é muito bacana. E já entrando nessa questão, né, Daisy, como foi se tornar mãe? Olha, foi um presente, realmente. Eu falo que tudo na vida acontece exatamente como Deus quer. Foi isso que a maternidade me trouxe, Érica. Pedro, quando realmente Deus diz assim, é isso, você não tem como, assim, o negócio é algo que flui de uma maneira, assim, perfeita, agradável e doce, como diz a palavra dele. Eu acredito que essa chave na minha vida em conhecer um amor, em me casar, ter filho, em construir minha família, que hoje é o meu maior patrimônio, eu acredito que tudo isso foi a partir de um momento que isso aconteceu. Eu até sei esse dia, eu sei a hora, eu sei quando aconteceu. Foi dia 29/7/2020. Provavelmente às 7h20 da noite. Às 19 horas da noite. Eu me lembro que nesse dia eu disse para Deus o seguinte. Eu falei, Senhor, eu tinha entendido nesse dia que eu sabia o que eu queria. Eu sabia o que eu queria na minha vida profissional, pessoal, amorosa, familiar, eu sabia. Mas Deus sabia o que eu precisava. E eu entendi isso naquela semana. Eu tinha ido num estudo bíblico e eu entendi que eu não sabia o que era o melhor para mim. Eu achava que eu sabia. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu fiz uma oração. Inclusive eu registrei a oração no caderno que eu estava escrevendo os meus pensamentos. E eu registrei aquela oração e eu disse, o Senhor sabe o que o Senhor sabe, eu sei o que eu quero, mas o Senhor sabe o que eu preciso. Então eu coloquei,
Então, me ajude a compreender a tua vontade, me ajude a me aperfeiçoar naquilo que o Senhor tem para mim, porque eu preciso viver tudo isso. Eu quero viver tudo isso. Não quero mais viver aquilo que eu acho que eu devo, mas eu quero viver a tua vontade. E foi nesse período que a minha vida começou a mudar assim, radicalmente. Eu falo radicalmente porque foi assim, de uma hora para outra que tudo aconteceu. E hoje eu tenho a sensação, assim, de estar vivendo um pedacinho do céu, sabe? É literalmente isso, assim. Parece que eu estou vivendo um pedacinho do céu. É suave, é gostoso. As coisas acontecem de maneira, assim, muito leve, sabe? É como se realmente, assim, o seu contato, a forma com que Deus cuida de você fosse muito mais próxima, você sente, sabe? Então eu me sinto hoje, assim, agraciada por Ele. Eu falo no quesito família, maternidade. E hoje, principalmente profissionalmente falando, porque a minha percepção mudou totalmente agora, né? Com certeza. Totalmente. Hoje, assim, eu enxergo tudo diferente, né? Eu enxergo principalmente a mãe, a mulher de outra forma. E você tinha esse sonho? Não, nunca. Eu não falar nunca não. Eu tinha o sonho de ser mãe, mas era assim. Primeiro tinha o sonho de eu ser uma profissional, uma palestrante internacional, sabe? Uma profissional renomada. Depois tinha o sonho de ser mãe. Inclusive eu nem queria ser mãe, assim. Eu queria adotar. Eu tinha muita vontade, tenho ainda de adotar. Queria ter para ter a experiência, mas não era algo que me, sabe? E a primeira era a minha vida profissional. Sempre foi, assim, minha maior motivação, vamos colocar, né? E aí foi muito engraçado que a minha gravidez ela não foi planejada, né? Ela realmente aconteceu. E quando aconteceu, eu fiquei muito perdida na época. Eu fiquei muito perdida, muito desesperada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tinha acabado de fechar 2 contratos, né, com 2 parceiros. Um para fazer consultoria e o outro para fazer treinamentos. E eu falei, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou? E Deus foi mostrando. Deus foi assim, sabe, me mostrando da forma mais linda que aquele seria o maior momento da minha vida. Ele cuidando, realmente, né? Cuidando de cada detalhe. Foi a coisa mais incrível, assim. E eu falo que hoje, eu estava lendo até um texto no Facebook de um autor que fala que ser mãe, né, é muito bom. Ser mãe é maravilhoso, né? O que cansa é não ter rede de apoio. O que cansa é você não ter ajuda, é você não ter suporte. E hoje eu estou estudando isso. Hoje eu pretendo agora, assim, dar um start na minha vida profissional, mudar algumas coisas para realmente dar uma atenção para mulheres, sabe? Eu me desenvolveu em mim uma grande empatia, uma grande sensibilidade pela mulher. E a mulher que quer ser mãe, mulher, profissional, amiga, filha, que é tudo isso que nós somos, sim, né? E principalmente a mulher que quer ser tudo isso e às vezes não sabe como dar uma qualidade, né, de relacionamento para o filho. Porque hoje eu vejo que tudo que eu passei realmente foi para entender o que não fazer, como fazer, sabe? De que forma. E o que eu preciso mostrar para as pessoas, né? O que as pessoas muitas vezes estão buscando lá fora. Isso vai ser muito importante. Eu creio, sim, que vai ser um projeto maravilhoso. Mais um projeto maravilhoso, né? Que você vai se propor a fazer e com certeza fará com excelência. Com certeza. Assim como ser mãe, né? Sei que é imagino que seja, né, desafiador, mas creio que a Catarina aí, né, terá um grande exemplo de mulher, um grande exemplo de mãe aí, para que ela possa contar, né, para os filhos dela também. E Deise, aproveitando, né, esse especial de mães, né, deixa uma mensagem para essas mulheres que são mães, para aquelas que infelizmente perderam seus filhos, né, mas que não deixam de ser mãe também. Se você pudesse deixar uma mensagem assim para elas. Eu diria que
você foi escolhida. Aquele que te escolheu para que você gerasse uma vida, ele sabia exatamente quem você era. E ele é o responsável por dar e tirar, por manter, por cuidar, por proteger. E hoje, para mim, a maternidade, ela é realmente a resposta do amor. Do amor, eu estou aqui, mas a Catarina também está aqui. Eu consigo enxergar que o filho é a extensão, de fato, do amor de Deus por nós. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é para que você que recebeu, assim como eu, o papel, a responsabilidade da maternidade, de ser mãe, para que você realmente seja, para que você realmente viva essa bênção e essa graça sagrada, que eu considero sagrado, que é o ser mãe. Porque a responsabilidade que Deus nos dá como mulher, como mãe, vai ser cobrada mais pra frente. Porque a nossa intenção é simplesmente para que nós possamos receber um filho, ensiná-lo aquilo que o nosso pai, que é também pai dele, quer que ele entenda. Então isso para mim é o grande maior ensinamento até hoje. O que me dá alívio é saber que eu preciso cuidar da minha filha apenas para mostrar para ela quem é o verdadeiro pai dela, quem é a verdadeira fonte dela, a verdadeira origem dela. Esse é o meu maior trabalho, o meu maior desafio. Ai, que lindo, Daisy! Olha, eu falo que quando eu vi que você estava grávida, assim, eu fiquei tão emocionada, tão feliz, né? E, assim, cara, eu tenho certeza, né? Sua mãe, eu creio que é muito orgulhosa da filha que você é, né? Creio que ela vai nos assistir ali e ela não vai discordar de nenhuma palavra que você disse aqui. E eu tenho certeza mesmo que o seu esposo também consegue enxergar essa mulher abençoada, essa mulher virtuosa, digamos assim. E a sua filha, né? Que é linda, 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 linda. Ah, obrigada. Né? E vamos às perguntas, Pedro. Isso, então, Daisy, para finalizar, como a gente sempre faz, gostaria de trazer algumas perguntas que não existem respostas certas, mas é só uma opinião diferente sobre o mesmo assunto, uma visão diferente que complementa cada as outras, né? Então, para iniciar, eu gostaria de saber, para você, o que é o amor? O amor, para mim, se resume em Deus. Eu consigo enxergar o amor como a fonte de vida que está em Deus. Para que eu consiga amar alguém, eu primeiro pergunto para Deus. Eu coloco em Deus, porque amar é perdoar. E perdoar só está em Deus. Que resposta magnífica. Maravilhosa. E seguindo na mesma linha, ainda mais agora que tá tudo acontecendo na sua vida, o que família representa para você? Família se tornou o meu maior patrimônio. Não existe, se alguém pudesse me dizer assim, você é uma pessoa de sucesso, eu diria sim, porque eu tenho família. Família é o meu maior patrimônio hoje e por isso eu sou muito grata ao Rafael, meu esposo, meu amigo de vida, meu parceiro, pai da minha filha, a Catarina e aos meus outros filhos que virão. Eu serei mãe de muitos. Amém. E isso é realmente muito importante, né? Saber que o patrimônio vai muito além daquilo que é material, né? Com certeza. Eu me considero uma milionária, assim, milionária, sabe? Tem preço, realmente é o meu maior patrimônio, minha família. E Deus, o que Deus significa para você? Olha, Deus eu posso dizer que Ele é o meu ar. É a minha fonte de vida. Agora é muito mais. Eu posso dizer que Deus sempre foi a minha resposta para todas as perguntas, mas hoje Ele é o ar que eu respiro. Porque hoje eu me sinto totalmente dependente dEle. O cuidado da minha família, o cuidado do meu esposo, o cuidado do amor, a proteção, eu coloco tudo nas mãos dEle. Então Deus realmente é o meu fôlego de vida. Que lindo. E para finalizar, como esse é um especial de mães,
O que ser mãe mudou na sua vida? Olha, ser mãe me tornou uma mulher, eu diria que completa. Eu respeito quem não tem o desejo de ser mãe, assim como eu não tive um dia ser mãe, né? Era algo que eu queria muito. Mas ser mãe me deu uma integralidade em todos os sentidos da mulher. Eu consigo entender, parece que tudo agora, assim, todas as dores, todos os sentimentos, os comportamentos, os nãos, os porquês, as permissões, as invasões, as vulnerabilidades, as violências. É compreensível tudo isso quando você se torna mãe. Porque o amor de uma mãe é a ligação que você tem com Deus, assim. Então é suportável em muita coisa. Então eu acredito que a maternidade, me tornar mãe, me tornou uma mulher melhor, tornou um ser humano melhor e muito mais próximo de Deus, que a maternidade me trouxe. Se a gente pudesse, ficava aqui ouvindo a Deise falar, né, a tarde toda. Ah, gente, que lindo, Deise. Eu agradeço. Muito, eu creio, assim, já quero deixar o convite aqui para voltar, né, mais vezes, Claro, né, voltar com o esposo, voltar aí para falar dessa questão do coach mesmo, né, fazer um especial, né, sobre essas questões, que é tão importante também, né, essa questão do autoconhecimento, né, E não deu pra falar. Não deu pra falar. Olha, foi um período, assim, fantástico na minha vida também, assim, que me trouxe na verdade me trouxe, né, me fez realmente buscar, seguir, entender o que tinha acontecido pra eu realmente poder continuar. Então já fica aqui o convite pra você vir voltar, porque aceito. Tem muito conteúdo, a Deise tem muito conteúdo aqui e vai acrescentar muito pro nosso canal, pra todo mundo que vai estar nos acompanhando. E Deise, muito obrigada por ter aceito o convite, sabe? Eu sabia que você não falaria não, mas deixo aqui a nossa gratidão aqui do podcast, toda a família podcast, né? Nosso agradecimento por você ter aceito, ter disposto, né, de um tempo seu precioso, né, para estar aqui compartilhando conosco todas as suas experiências. E eu acredito que não só na minha vida, mas na vida de várias outras pessoas, você também foi referência e é uma pessoa que fez a diferença na minha vida, continua fazendo, e eu creio que já fez na vida de várias outras pessoas, que eu acredito que se a gente esbarrasse com alguém na rua e perguntasse, né, com certeza falaria, e continua fazendo a diferença na vida dos usuários, na vida da sua filha, do seu esposo, da sua família, enfim. O podcast ganhou muito, né, com o nosso bate-papo, com você, e com certeza fará a diferença aí na vida de muitas pessoas que estarão nos acompanhando aí. Certo, Deise? Muito obrigada, nossa gratidão, né, Pedro? É isso aí, foi realmente magnífico e Obrigada. Você sabe que você tem muito ainda a trazer, mas esse pouquinho que você já deixou já é capaz de despertar muitas pessoas e trazer um brilho novo às pessoas que às vezes faltava esse brilho. Nunca se esqueça disso. E pro pessoal que está aí nos acompanhando, se quiser deixar uma pergunta, né, pro próximo bate-papo com a Deise, deixa aí nos comentários, né? Se inscreva no canal. Deise, passa os seus contatos aí, o profissional, pessoal, enfim. Isso. Eu vou, na verdade, pedir o seguinte. Como eu te disse, eu estou agora recapitulando tudo. Eu estou realmente, assim, reestruturando toda a minha atuação. E eu vou entrar agora com um novo trabalho, com uma proposta diferente do meu trabalho. Então, eu vou deixar o meu Instagram, Deise Lima Oficial, para que vocês sigam. E lá eu vou provavelmente estar publicando aí todo o meu trabalho novo que vai acontecer aí dentro dessa linha que eu coloquei, né, de mulheres, de realmente de empoderamento, dessa linha voltada mais aí ao lado humano. Que bom! Então sigam muito lá, pessoal, e nós vamos ficando por aqui. Lembrando que todo domingo, meio-dia, sai vídeo novo no canal, tá ok? Então se você ainda não é inscrito, se inscreva lá, Diferença Podcast, no canal no YouTube. Diferença_podcast no Instagram. Nos acompanhe, ative o sininho, o lembrete,
E fiquem ligados que neste domingo tem vídeo novo no canal. Tá bom, pessoal? Essa aí, pessoal, venham fazer diferença conosco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.